Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Tem repercutido um pouco na internet aí, ou bastante, depende do se você tem estudado, tem pesquisado na área da matemática. Esse garoto, o nome dele é Chika Olif, ele tem 12 anos, estuda nessa escola, Westminster Under School, que diz o seguinte: ele desenvolveu um método próprio, de maneira resumida, para o número 7, divisibilidade para o número 7. E eu não vou falar a respeito do método, vou falar mais ou menos aqui sobre como aconteceu. A página eu traduzi ela aqui, então pode ter algum tipo de erro de concordância ou de português, mas enfim. E essa professora aqui embaixo, Miss Mary Ellis, é a professora dele. Ela diz que passou um livro para ele, que por sinal é um livro escrito pela própria escola, se eu entendi bem, ou não, que eu não consegui entender o que é esse o KMT, pelo que eu pesquisei rapidinho, e falava para ele fazer dentro das férias aí, feriados, etc., que ele fizesse uma atividade. E esse livro falava a respeito de divisibilidade por 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Porém, esse livro não fazia nenhum teste para divisibilidade por 7. E daí ele pegou e, no momento aí entediado, ele pegou e começou a pensar de maneira autônoma, né? Não em cima do que o livro estava mostrando, mas sobre o assunto em questão. E ele chegou à ideia de fazer o quê? Eu vou pegar o último dígito, multiplico por 5 e depois eu volto para o número. Aqui está uma explicação bem rapidinha. Por exemplo, se eu pegar o número 532, então eu pego o, os algarismos, né, 5, 3 e 2, e separo o 5 e o 3, formando 53, e esse 2 eu deixo de fora. Esse 2 eu faço vezes 5, que vai dar 10. Então, 53 com 10, 63. Se o 63 ele é múltiplo de 7, então o 532 também, que é o que ele está mostrando ali. Aí ele dá outros números, por exemplo, o número 987. 987, você separa 98 e o 7 vezes 5, 35. Então você vai lá e pega 98 com 35, vai dar 133. Aí você pegando esse 133. Ah, mas é um número grande ainda, quero fazer um número menor. Tudo bem, repete o processo. Pega o 13, separa, e o 3 vezes 5, 15. 13 com 15, 28. E daí nessa brincadeira, 28 é um número múltiplo de 7. Então 133 também é múltiplo de 7 e 987 também é múltiplo de 7. Lembrando que a multiplicação é a operação inversa da divisão. E eu já tenho até vídeo aqui no canal que eu falo a respeito. Vou ver se eu deixo no card, na descrição e etc. para vocês assistirem. E daí aqui vai falando, ó, de fato, se você realmente continuar, sempre terminará com 7 ou 49 se o número original for divisível por 7. Então, ali estava mostrando 2.996, foi fazendo divisões sucessivas. O que significa divisão sucessiva? Você ir quebrando a conta, né? Vai repetindo a mesma conta. Então foi pego lá 299, separou o último dígito, o último algarismo, fez 6 vezes 5, 30. Então 299 mais 30, 329. Se 329 tiver puxado de fazer ainda, o que você faz? 32 separa o 9. 9 vezes 5, 45. Então 32 com 45, 77. 77 de cara você já sabe que ele é por 7. Mas vamos imaginar que não fosse. Então eu pego 7, separo, 7 vezes 5, 35. Com 7, 42. Se 42 ainda fosse um número difícil de pensar, mas eu sei que 42 está na tabuada do 7. Eu faria lá, separo 4 do 2, 2 vezes 5, 10, com 4, 14. 14 já é, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: nas divisões sucessivas, todos os números que você for encontrar, eles vão ser divisíveis aí, ou múltiplos por esse número. Se um for, todos serão. Então, é isso que ele está falando aqui. Dá um outro exemplo, dá um contra-exemplo. 114, você separa aqui o 11 do 4. 4 vezes 5, 20. 20 com 11, 31. 31 não dá. Se você pegar o 31, separa o 1 do 3. 1 vezes 5, 5 com 3, 8. 8 também não dá.
Então, se um dá, todos dão. Se um não dá, nenhum dá. E daí ele continua falando que essa professora continua falando que primeiro ele pegou esse teste e mostrou para uma turma de oitava série, oitavo ano. Não sei como que lá é separado as turmas. E daí ninguém conseguiu encontrar um contra-exemplo para virar para ele e falar, ó, tá errado, não funciona. E daí, matematicamente, ela disse que precisava provar que isso realmente funcionava. E daí aqui faz uma citação a respeito do Pitágoras, né? Do famoso teorema que por mais de 2.500 anos ficou aí e até hoje ninguém conseguiu fazer nada contra, porque realmente funciona. E aqui está falando que ela conversou com o irmão dela, esse Simon Ellis, que também leciona matemática, não fala se é na mesma escola, e que daí ele conseguiu fazer algumas outras coisas. Que se você multiplicar o último dígito por 12, 19, 26 ou 33 e depois adicionar ao restante, também funciona. Além disso, funciona se você dobrar o último dígito, ou seja, se for esse 532, que foi o primeiro número aí do exemplo, então você dobra o 2, vira 4. E daí você pegar isso e subtrair do, do restante do número, também vai dar. Então, 4 do 53, se eu tirar os 4, vira 49. Realmente, 49 faz parte da tabuada do 7. E daí tá falando aqui, que se você multiplicar o último dígito por 9, por 16, por 23, por 30 e subtrair, também funciona. Aí, tá falando que essa ideia de duplicar um número e subtrair, isso já existe na internet, de fato. Eu sabia já dessa ideia também. Inclusive, aqui ela comenta que acharam legal deixar essa ideia do 5 e tal, porque fica até mais fácil. Porém, fala aqui, faz um pequeno comentário de números coprimos, e porque também faz parte. Vou fazer um vídeo, inclusive, explicando a respeito de números coprimos para vocês. E outra coisa, vocês aqui, como podem ver, tá falando a respeito de divisão russa aqui embaixo, ó, que é uma divisão truncada, tem todo um jeito de fazer. Que inclusive eu já vou gravar esse material, já tava para gravar, tava enrolando, protelando, procrastinando, sabe? Muita gente me pedindo. Já tinha anotado aqui como pauta para gravar e não tinha gravado ainda. Porém, agora eu vou gravar também. Só que além de ter a multiplicação russa, existe a egípcia. Sim, existe tanto a multiplicação como a divisão egípcia. Tem um método diferente que eles usavam naquela época. E daí aqui, esse link que eles estão falando aqui, desse simonellismath.com, não tem a página dele. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde está. Ó, erro 404, página não encontrada. Como vocês podem ver, o post que tinha aqui, ele deve ter apagado. Se você vier na parte de posts, não consegue encontrar nada. Agora, se você voltar na raiz da página deles, ou dele, né, você encontra essa página de fato. Não explorei a página, mas a página está aqui. Não sei por que motivo ele tirou essa prova da página dele, mas essa prova não existe. E daí, só para dar uma concluída, eu tenho aqui alguns materiais que eu vou usar para me basear para fazer os próximos vídeos, tanto do russo quanto do egípcio. Aqui está falando da multiplicação russa e daí aqui está falando da metodologia egípcia. Então, tanto a egípcia como a russa estão aqui. Eu estava dando uma pesquisada nas páginas aqui no Brasil, eu vi algumas pessoas falando, mas assim, muito superficial. O lugar mais próximo que eu encontrei foi esse estado de Minas, para ver se eu conseguia encontrar alguma informação. Porém, tudo que eu disse para vocês já foi dito nessa página aqui. E aqui tá falando que o garoto, Chika Olif, ele, não sei se a pronúncia é essa, mas imagino que seja, ele ganhou um prêmio desse True Little Hero Awards, em que foi organizado por essa Cause for Children Limited, com o objetivo de reconhecer, comemorar e recompensar realizações notáveis de crianças e jovens notáveis com menos de 17 anos. Bom, imagino que menos de 17, mais de 17 não tem como ser criança, mas enfim. Então todo o mérito aí fica ao garoto que conseguiu fazer essa observação.
E num próximo vídeo eu falo a respeito para vocês aí da comparação do teste dele com o teste de divisibilidade por 7 convencional e conhecido até então. Pessoal, obrigado pela atenção. Se foi útil para vocês, espero que seja útil para mais pessoas. Então compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp, amigos e etc. Dúvidas, sugestões ou reclamações, deixem nos comentários aí e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e fui!